Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo com 5 coisas que uma mulher acima de 60 anos não pode fazer, porque isso vai prejudicar muito a saúde dela, né? Grande parte do meu público tem acima de 60 anos, né? E a maioria também são mulheres, né? E vira e mexe vocês fazem perguntas em vídeos que eu faço sobre várias coisas de saúde, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo especial juntando essas perguntas que vocês fazem muito, né? Que envolve cérebro, envolve o corpo, risco de câncer, tudo isso, né? Vamos lá, 5 coisas muito relevantes. O que eu mais noto nos meus pacientes, que também a maioria dos meus pacientes no consultório são mulheres acima de 60 anos, né? Primeira coisa que eu digo mais importante, né? Geralmente você faz 60 anos, né? E já criou os filhos, né? Um ou outro ainda ajuda os netos, né? A maioria já está aposentando ou já se aposentou. Então a faixa, um momento da vida que há grandes mudanças, né? E uma das coisas que eu mais mando os meus pacientes evitarem fazer, e essa é a primeira regra que eu digo que é bom você seguir, é organizar uma rotina. Então não ter rotina é muito prejudicial. Porque muitas vezes você está em casa, muitas vezes você já se aposentou, você não tem que acordar para ir para o trabalho, não tem aquela obrigação de ajudar os filhos, tudo isso. Então assim, você ter uma rotina, você organizar um calendário é uma coisa muito relevante nessa idade. Por quê? Porque você vai, quando você organiza, você faz uma organização, você vai ver o que você vai priorizando e o que você não está priorizando. Se você não organiza, você às vezes pode ficar o tempo todo em cima na frente da televisão, pode ficar comendo o tempo inteiro e ganhar peso por causa disso, pode deixar de fazer atividades intelectuais. Então tem um calendário, Júlio, mas estou aposentado, não preciso fazer nada. Tudo bem. Eu só vou acordar 10 horas. Bota lá 10 horas. Ou, não, Júlio, eu cuido dos meus netos. Bota uma rotina para aquilo. Até para você limitar o horário com seu filho também. Meu neto fica comigo de tal a tal hora. Pronto. Depois daquele horário você faz. Não dá para você ficar o dia inteiro em função só dos netos. Você tem que se cuidar também, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto muito importante é deixar de fazer atividade intelectual. Normalmente quando a pessoa se aposenta ou criou os filhos, né? Ou às vezes está numa fase da vida que está ficando mais em casa, é muito comum ela deixar de fazer as atividades intelectuais e fazer aquela rotina de assistir televisão, assistir um filme, assistir uma coisa. Você pode fazer isso, colocando isso no seu calendário, mas é muito importante que você faça atividade que envolva novos aprendizados. Que tipo pode ser, Júlio? Às vezes tem muita mania, né, das pessoas falar a palavra cruzada, né, ou ginástica do cérebro, dá um monte de nome para isso. Não importa, tem que ser uma coisa que você goste de fazer, que envolva aprendizado. Pode ser a leitura de livro, pode ser hoje em dia ter universidade da terceira idade. Eu estimulo muito estudo de idioma também. Tem muito paciente meu que com idade mais avançada, às vezes começa a entrar numa escola de idioma, né? Ou essas universidades de terceira idade que estão surgindo, né? Muitos pacientes eu estimulo até empreender. Você fala, como assim empreender, Júlio, depois de 60 anos? Eu tenho vários pacientes que se aposentaram e falam assim, eu gostava muito de fazer bolo. Eu nem tenho necessidade, que eu já estou com minha aposentadoria, ganho direitinho e tal, mas eu falo, faça o seu bolo e bote para vender. Porque você começa a ter uma atividade intelectual. Você fala, Júlio, mas fazer um bolo, fazer comida, atividade intelectual, Além de fazer a comida, você vai ter que aprender toda a logística de vender, como é que você vai vender, como é que você vai fazer. Mesmo que isso não dê certo lá na frente, se você não tem uma necessidade econômica disso, né? Eu já tive muitos pacientes acima de 60 anos que começaram negócio online. Porque estão dentro de casa e estão com o tempo livre. E o processo de você aprender como vai fazer, ver como é o negócio, estudar, mesmo que não dê certo, vai ser algo essencial para você. Essa é a segunda dica que eu dou, fazer atividade intelectual. Muita gente reclama do trabalho a vida inteira e quando acaba o trabalho vai reclamar de não ter mais o trabalho. Porque o trabalho, eu brinco até com meus pacientes, eu falo, a própria fofoca do trabalho, você está estimulando seu cérebro, que fulana falou, que isso falou, que eu vou crescer desse jeito e tal. Então é muito, muito importante você ter, né? Essa atividade intelectual, né? Terceiro aspecto muito importante da terceira idade é a prática de atividade física. Parece uma bobagem isso, mas o que acontece? Muitas mulheres, e homens também acontece isso, eles se exercitam por causa do corpo, da beleza, da estética, né? E às vezes, depois de uma determinada idade, a pessoa já está com filho, já está com neto, ela deixa para lá. E às vezes, como uma atividade física não foi tão prazerosa para ela, ou até não fazia, né? Ela relaxa e não faz nenhuma atividade física. Não estou falando de estética. Você tem que fazer atividade física para o seu coração, para o seu cérebro. Quem se exercita mais tem menos Alzheimer, tem menos demência, tem menos perda de memória, tem menos problema cardiovascular, tem menos AVC. Então você vai fazer a sua atividade física, tem menos dor na coluna, para evitar dor na coluna, dor no quadril. Júlio, mas eu já tenho dor. Você vai ganhar massa muscular e vai melhorar. Não vai ser perfeito, né? Eu não gosto de enganar ninguém, mas vai ser melhor do que se você não tivesse feito, né? Então esse é o terceiro aspecto muito, muito relevante, não deixar e tem que fazer a atividade física, né? A quarta dica que eu falo com todo paciente meu é cuidar da saúde.
É estranho isso, mas perceba, da mesma forma que eu fazia atividade física, né? Às vezes você tem filho para criar, você tem isso e aquilo, você fica muito preocupado com a sua saúde, porque você sabe que aquelas pessoas dependem de você. Às vezes eu tenho muito paciente também que é viúva, perdeu o marido, isso e aquilo, e ela começa a deixar de ligar para cuidar da saúde dela. Mulher faz muito mais exame, vai muito mais ao médico, se cuida muito mais do que os homens. Tanto que as mulheres vivem quase 5 anos a mais do que os homens no Brasil, né? Por isso que é uma incidência muito grande de viúvas, né? Porque o homem acaba morrendo mais cedo e a mulher fica, e muitas vezes nessa fase da vida, ou que os filhos já casaram, ou que não tem, a pessoa descuida de cuidar da saúde. Então é muito importante você saber que quanto mais idade você tem para você viver melhor. Se você não se cuidar, não é só que você pode morrer antes, não. Você pode ter uma qualidade de vida muito ruim. Então eu tenho muito paciente com dores, dor na coluna, dor no quadril, porque não cuidou da saúde. Depois de idade fala assim, Júlio, o que aconteceu, aconteceu. Eu estou com 75 anos, o que eu vivi, vivi. Não. É uma idade que você tem que se cuidar também para ter melhor qualidade de vida. Em primeiro lugar, eu brinco com o paciente, eu falo assim, quem chegou a essa idade, geralmente passou por tem uma genética boa, se cuidou de alguma maneira e provavelmente vai viver muitos mais anos. Então, se você está com 60 e acha que, os 65, acha que já, não, agora se acontecer alguma coisa, você pode chegar aos 90. Grande parte das pessoas, né, hoje em dia vão viver mais de 90 anos. E você que está me assistindo provavelmente vai viver. Então pensa assim, como vai ser minha qualidade de vida nos próximos 30 anos que eu vou viver? 1/3 de minha vida ainda pela frente. Fazer atividade física, utilizar a parte intelectual, vai dar um cérebro melhor para você, fazer um cronograma, né? E a última coisa muito importante é criar planos de longo prazo. Isso é uma coisa curiosa, porque o que é que acontece? Eu tive recente, né, paciente que operou e morava sozinho 90 anos, né? E eu achei muito curioso, assim, o grau de planejamento que ele tinha da vida dele. Não, eu tô com 90, eu sei que já tenho uma idade avançada, mas daqui a 2 anos eu penso em fazer um cruzeiro, eu penso em fazer... Isso é importante. Por quê? Porque o que dá motivação a gente, ser humano, é planejar o futuro. Planejar demais, obviamente, né, pode gerar uma ansiedade e tudo isso, mas a grande parte das pessoas, a partir de uma determinada idade, não planeja nada. Então vai vivendo um dia depois do outro, não tem um plano daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Esse paciente de 90 anos até brincou comigo, falou, Júlio, eu tenho um planejamento para os próximos 5 anos. Eu planejava planos longo prazo, eram 10 anos, agora o longo prazo para mim é 5. E eu acho isso bonito, isso estimula o cérebro, isso dá motivação de viver e faz com que você cumpra as outras etapas, né? Utilize seu cérebro, né, que é uma coisa muito relevante, a gente falou, né? Tenha uma organização, né? Fazer um planejamento diário, o que é que eu vou fazer no meu dia? Se você tem um planejamento no longo prazo, você precisa cumprir no curto prazo para esse planejamento se cumprir. Fazer atividade física também, se você quer viajar, se você quer fazer algum plano no longo prazo, seu corpo vai ter que estar bem, né? Cuidar da saúde também, você vai fazer uma viagem, então você vai ter que fazer o check-up, ou sei lá, você tem outro plano de montar um negócio, então assim, esqueça esse fator idade, esqueça. Planeje como você planejava na sua juventude, sua vida, né? Vou viver, vou fazer isso daqui a 1, 2 anos e tal. O que vai acontecer, vai acontecer. Óbvio que tem mais idade, provavelmente vai viver menos que é mais jovem. Mas tem muito fator genético e tem muita gente, com a evolução que a medicina está vendo, que vai viver muito mais do que imaginava. Esse meu paciente brincou, falou assim, Júlio, até os 70 era meu plano de viver. Depois eu estou 20 anos fazendo hora extra aqui na Terra, me divertindo e fazendo tudo com qualidade de vida, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Esse, por exemplo, passou por cirurgia, eu brinquei assim, com saúde de menino, né? Porque a pessoa que se cuida, ele tem muitas vezes isso, né? Apesar de ter uma idade biológica, você olha para o físico, olha a cicatrização, olha a estrutura, olha como ele passa pela cirurgia, é muito saudável. E a gente sabe lá quanto tempo essa geração de vocês que têm 60 anos agora vão